galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Bom, eu sei que eu sumi do canal aqui por um tempo, mas eu fiquei bastante tempo sem ideia para vídeo. Foi foda, tava difícil, mas hoje, assim, não que eu não tenha totalmente ideias, mas eu tenho ideias, só que eu tenho uma coisa chamada vergonha de gravar, e eu prefiro gravar esses vídeos quando meus pais não estão em casa. E a quarentena deixa isso muito mais difícil, porque agora não pode sair. Então 90% das vezes meus pais estão em casa, né? 99% das vezes. Porque não sai, daí eles ficam. E aí fode tudo. Basicamente eu não tenho como gravar esses vídeos porque eu preciso do resto da casa para gravar eles. Mas beleza. Talvez eu não mexa muito esse braço hoje porque eu tomei vacina e tá doendo, mas ok. Hoje nós vamos falar sobre intercâmbio. Mas de novo, Giovana, que coisa chata, a gente só fala disso. Sim, calma, só tem um vídeo no canal falando sobre isso. E a gente vai falar disso de novo por questões de que mudou todos os planos do intercâmbio. Tipo, todos, literalmente todos os planos do intercâmbio. Se você assistiu o outro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira assistir pra ver o que mudou ou não, com mais detalhes. Bom, primeiramente eu ia fazer um intercâmbio com o Rotary por questões de ser de graça, né? A gente tinha optado por isso, por ser de graça e afins, porque o intercâmbio não é barato, né? E aí, ok. A gente optou por isso, eu entrei no Interact, comecei a fazer as coisas do Interact, mas eu acabei saindo do Interact por questões minhas mesmo, não vou falar aqui, mas eu acabei saindo do Interact. E aí, meu sonho simplesmente não acabou, né? Ele falou, saí do Interact, não vou mais, já era, não tô nem aí. Não é bem assim que funciona. Eu sonho com isso há muito tempo. Então, meio que não ia embora no estalar de dedos só porque eu saí do Interact. E aí começou os problemas. Porque, sabe, foi mais ou menos assim a última vez que eu falei com os meus pais sobre intercâmbio de uma forma séria. E, tipo, sentar e conversar. E nem tinha sido eu que tinha convencido meus pais sobre essa questão, né? Tinha sido os amigos dos meus pais que são do Rotary. E eles falaram, não, vai e tudo mais. E, bom, vamos explicar porque eu não vou com o Rotary. Bom, primeiro você não precisa ser do Interact para você ir com o Rotary. Você pode só ir lá e tentar ir, né? Mas vamos explicar porque eu não vou com o Rotary. Bom, primeiro eu saí do Interact, né? Esse é um dos motivos, mas mesmo não precisando eu sair. Outro motivo você não pode escolher a cidade que você vai, nem o país que você vai. Você pode, mas é mais complicado do que você ir com uma agência. A agência é mais fácil, né? Mas ok. É meio que você faz uma prova e na classificação que você ficar, você vai escolher. Se tiver vaga, você vai. Se não tiver vaga, você não vai. Eu expliquei isso melhor no outro vídeo. Outra coisa você vai ficar com uma família de Rotaract. Isso não é um problema, claro que não. Vou ficar com uma família de um jeito ou de outro. Mas aí beleza, outro problema eu teria que ir em reuniões do Rotary lá. E eu não gosto dessas coisas, né? E eu, sei lá, não gosto e não iria. E aí eu teria que ir em reuniões do Rotary lá. E isso é uma coisa que eu não sou muito sociável para esse tipo de coisa, então eu não iria, não gostaria de ir. E ter que trocar broches e afins, eu não iria. E independente, eu podia cair num país muito aleatório, tipo a Alemanha. E eu não sei falar alemão. Então é um bagulho que ia ser muito louco. Bom, vamos lá. Esse vídeo, gente, talvez seja um vídeo um pouquinho mais demorado. Por questões de que eu vou explicar mais pra vocês o que é o intercâmbio e como eu vou fazer, se eu vou pro intercâmbio, o que vai rolar hoje, né, no dia de hoje. Então eu vou explicar tudo certinho pra vocês, mas tenham paciência comigo. Bom, gente, o intercâmbio é basicamente isso aqui que eu vou falar pra vocês. Troca de culturas, basicamente assim. Por que uma troca de culturas? Porque eu, por exemplo, sou uma brasileira e eu estarei... É uma suposição, tá, gente? Não é nada real que vai acontecer mesmo. Por exemplo, eu sou uma brasileira e eu vou pro Canadá ou pros Estados Unidos ou o que for. Então, eles vão aprender um pouquinho da minha cultura, por questões de eu ser brasileira, então, logicamente, eu não vou deixar minha cultura pra trás, né? Eles vão aprender um pouquinho da minha cultura e eu, com certeza, vou aprender muito mais sobre a cultura deles. Essa é a questão do intercâmbio, é uma troca cultural. Então, você vai aprender sobre a cultura deles e eles vão aprender um pouquinho sobre a sua cultura. Até porque
eles estão escolhendo a pessoa do país que eles vão pegar. Já vou explicar isso também pra você. E bom, pra você fazer um intercâmbio, basicamente você tem que correr atrás de uma agência ou com o Rotary, como eu falei pra vocês. Tem como você também ir com bolsa, tá? Tipo, bolsa, o Brasil paga pra você ir pra lá. Só que você tem que fazer uma prova e é bem mais difícil de você conseguir, porque logicamente não é uma ou duas pessoas que estão tentando a bolsa, são várias pessoas. Então é um jeito mais difícil de você acabar conseguindo ir. Mas se você não tem, não tenho dinheiro pra ir fazer, é muito caro, eu daria essas duas opções pra você tentar, o Rotary ou essa bolsa. As duas, gente, não são opções garantidas, tá? Porque do Rotary pode ser que eles não te aceitem, tem essa, pode ser que eles falem, não, você não vai. E a da bolsa pode ser que você não passe, então a questão é se esforce, tá? Do Rotary você também faz provas, já expliquei isso também no outro vídeo. Bom, agora vamos voltar para o meu caso. Meu caso é complicado, né? É aquela coisa, é famosa, é complicado. Por quê? Questões assim. Bom, quando eu saí do Interact, zerou a questão do intercâmbio, sabe? Era tipo, foda-se, era tipo, não, você não vai mais. Era tipo isso. Só que eu ainda assisti muito Diário de Intercâmbio e ficava na minha cabeça, mano, eu quero muito. E assim, eu sabia que o intercâmbio não era nada barato, né? Porque você vai pagar em dólar e o dólar hoje em dia tá mais ou menos R$6, ou quase isso. Deixa eu ver aqui. Tá R$5,30. Tá caro, né? Tá quase R$6, como eu disse. O que rola é que é caro. E aí, bom, eu saí, né? E meio que paramos de tocar nesse assunto da questão do intercâmbio. E eu fiquei meio triste, logicamente, porque eu achava que era uma coisa que não ia rolar mais, sendo que era uma coisa que eu sempre quis. E, poxa, não vou desistir agora, né? Se eu já quase, por isso aqui fui... Isso aqui não, né? Por isso aqui eu quase fui, né? Por que não continuar insistindo nisso? E aí eu entrei no TikTok, né? E comecei... esse ano, né, porque eu saí do Interaction acho que ano passado, e desde o ano passado até mais ou menos metade desse ano, eu não falei muito com os meus pais sobre, falei com eles sobre, mas não sentei pra conversar e falar, ó, eu quero isso e vamos tentar. Não foi isso que eu fiz, porque eu sabia que a minha mãe não ia deixar nunca, né, sempre foi assim, eu sempre comentava e ela sempre tava tipo, acho que não, acho que você não vai. E eu ficava tipo, deixa eu ir, deixa. E, bom, meu pai sempre falou, nossa, eu apoio você 100%. Meu pai sempre me apoia bastante. E, bom, começamos aqui. Comecei a ver bastante vídeo no TikTok sobre intercâmbio. Eu já tinha visto bastante área de intercâmbio. Até que eu achei uma pessoa que falou que o método que ela tinha usado pra convencer os pais dela era fazer slide, né? Tipo PowerPoint. E aí eu pensei, vou fazer isso também. Daí ele explicou direitinho o que ele fez. E, bom, basicamente o que ele fez foi, ele explicou valores, explicou o que era o intercâmbio, como funcionava para os pais dele. E lá fui eu fazer a mesma coisa. Só que eu fiz isso no começo desse ano, né? E, sei lá, nunca pensei que ia ocorrer de eu realmente tá indo fazer o PowerPoint. Mas aí falei, não, tá, vou fazer. Daí, beleza, comecei a procurar as questões do intercâmbio. E eu sabia que pra fazer um slide completinho, pra convencer os meus pais do intercâmbio, eu teria que chamar a agência para falar de valores, né? Mas antes disso eu comecei explicando o que é o intercâmbio, como fazer o intercâmbio, o que acontece no intercâmbio e afins, para os meus pais entenderem e ficarem mais seguros em relação a isso. Aí, beleza. Tava fazendo e eu cheguei na hora dos preços. E aí eu falei, não, vou chamar uma agência aqui, mas eu tava fazendo isso, gente, tudo no sigilo. E meus pais não sabiam que eu tava fazendo, né? Logicamente era pra ser uma surpresa pra mim convencer eles de fazer. Aí o que rolou? Eu resolvi chamar a agência no WhatsApp, né? E aí eu chamei. E, bom, o que rolou foi que eu chamei e perguntei se eles podiam me dar mais ou menos um valor sobre o intercâmbio, né? E eles falaram que eles precisavam falar com os meus pais. E eu fiquei tipo, mano, ferrou. E agora? O que eu vou fazer? Porque, tipo assim, eu tava fazendo escondido.
escondido, entre aspas, né? Porque não era bem escondido, eu só não tava mostrando pra eles o que eu tava fazendo, porque era pra ser uma surpresa, né? Eu chamei a agência e perguntei sobre valor, perguntei se ela podia me informar, né, sobre valor, e perguntei sobre questões de ficar com familiares lá. Só que ela falou assim, mano, eu posso até te falar, mas eu tenho que falar com seus pais ou responsáveis primeiro, pra conversar. Aí eu falei, mano, ferrou, e agora? Daí eles pediram pra marcar uma reunião, uma videochamada com os meus pais, e eu fiquei tipo... Aí eu falei assim, então, é que meus pais meio que não sabem que eu tô falando com vocês. É que eu queria meio que fazer, né, porque minha mãe não quer que eu vá. Aí, beleza. A moça falou, não, fica tranquila que a gente vai conversar com os seus pais e a gente vai resolver todas as dúvidas e questões sobre o intercâmbio. Bom, primeiro ponto. Eu sempre quis fazer intercâmbio para os Estados Unidos. Já até pensei uma vez em fazer para o Canadá, só que depois de assistir alguns diários de intercâmbio sobre o Canadá, a minha visão do Canadá mudou bastante. Porque o Canadá é mais como uma cidade grande, né, dos intercâmbios, dos diários de intercâmbio que eu vi, e as pessoas saíam mais para shoppings e coisas afins assim. E não é isso que eu quero. É uma vida mais simples, digamos assim. E os diários de intercâmbio que você vê dos Estados Unidos são muito diferentes dos diários de intercâmbio que você vê no Canadá. Se você parar pra ver alguns aí, eu vou dar uma dica pra você. A Jufael é uma boa pessoa, me incentivou bastante. Eu vou estar deixando o canal dela aqui na descrição. E a Carol Santino também, vou estar deixando o canal dela aqui na descrição. A Ju, ela fez como você conhece essa pessoa, né? Ela fez pros Estados Unidos e a Carol fez pro Canadá. Vocês vão perceber uma diferença bem nítida entre os dois diários de intercâmbio. E é ok. Eu tinha pensado em fazer no Canadá por motivos de que pessoas lá são mais sociáveis. Mas aí eu mudei de ideia depois, porque eu queria muito os Estados Unidos. Meu foco sempre tinha sido Estados Unidos. Daí eu, quero Estados Unidos. E beleza. Consegui falar com a minha mãe sobre a reunião com a agência. E aí, ok. Fomos lá, conversamos com a agência e, cara, eu aí tava ciente de, tipo, agora minha mãe vai deixar, agora que ela vai deixar, olha aí, ela já conversou, tirou todas as dúvidas, é agora que a minha mãe deixa. E aí, beleza, acabou a reunião e eu falei, e aí, o que você achou? Ela ficou tipo... Eu fiquei tipo... Eu não vou, cara, eu não vou, que merda. Tá, daí conversando sobre a questão dos parentes, a gente descobriu que existem, acho que 2 ou 3 tipos de intercâmbio. O primeiro é o que você simplesmente não escolhe pra onde você vai. Você só escolhe o país e você cai aleatoriamente em qualquer lugar dos Estados Unidos ou do país que você escolheu. Você cai aleatoriamente, a família lá que vai te escolher. Aí, ok, aí tem o segundo intercâmbio, logicamente, é mais caro. Você faz assim, você escolhe o lugar onde você quer ir, você escolhe a cidade, o estado e a escola que você quer estudar e o país, né? Eles vão avaliar as famílias que tem por lá, alguma família vai te escolher e você vai pro lugar que você quer. Eu nunca quis esse intercâmbio, porque eu nunca pesquisei lugares assim nos Estados Unidos, tipo, eu quero ir pra, sei lá, pra Orlando. Nunca fiquei pesquisando essas coisas, tipo, escolas em tal lugar dos Estados Unidos, nunca. Porque eu sempre achei eu sabia que esse intercâmbio, né, que é o que você não escolhe a cidade nem o estado que você vai, só o país, era 1000 vezes mais barato, era muito dinheiro mais barato. E realmente mas bem mais barato, que não deixa de ser caro, mas é mais barato. Aí eu nunca quis, então, esse intercâmbio que você escolhe o lugar que você vai, porque eu sempre achei que o outro seria mais barato. E é mais interessante, sabe? Porque você não sabe o que vai acontecer, você vai cair numa cidade que você nunca viu na sua vida. E pelo que ela me explicou, é o seguinte, a sua família vai te escolher mais ou menos uma semana antes de você embarcar. É basicamente isso. Ela pode te escolher tanto antes, tanto quanto uma semana faltando pra você embarcar. E pra mim, tudo tranquilo, cara. Pra mim não tem problema, porque dependendo, ou eu ficaria 6 meses, ou eu ficaria 1 ano lá, então... A diferença de preços entre essas duas coisas são só $500. Sim, o preço é em dólares. Outro vídeo que eu posso estar tentando falar sobre preços com vocês, se eu for. Se eu não for, aí eu acho melhor vocês conversarem com uma agência pro tipo de intercâmbio que vocês querem. Eu acho melhor. Vou estar recomendando a CI pra vocês, que é a que eu tava entrando em contato, mas existem muitas outras, se vocês quiserem pesquisar, né? Pra vocês não terem só um orçamento, vocês terem orçamentos de várias
agências, mas pelo que eu fiquei sabendo é preço tabelado, então todas elas vão ter o preço mais ou menos igual, talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais. Essa é a grande diferença. E aí, essa era a grande insegurança da minha mãe, né? Questões de família. Porque existem o tipo também de intercâmbio que você pode ficar acabando morando na escola. Que assim, é você por você mesmo, né? Ninguém faz a sua comida, ninguém faz nada, nem se responsabiliza por você. É você e você. Você vai morar sozinho ou possivelmente com alguém que vai estar no seu quarto também, né? Uma roommate. E existem esses dois tipos de intercâmbio. Você pode ir morar numa escola ou morar com uma host family. Eu prefiro 1000 vezes morar com uma host family. E minha mãe tinha maior, sei lá, sabe? Quando você fica com medo daquilo, receio. Minha mãe tinha maior receio de questões de host family. Por quê? Porque você vai pegar uma família que você não conhece. É uma pessoa totalmente aleatória que você nunca viu na sua vida. E você vai cair e você vai ter que conviver com aquela pessoa. E o maior medo da minha mãe era, e se você não gostar da família? É um bando de desconhecido que você não conhece, logicamente desconhecido, né? Você não sabe o que eles vão fazer e afins. E, cara, existe o jeito que você pode trocar de família, tem essa, entendeu? E eu expliquei pra ela, mas mesmo assim ela tava muito receosa sobre esse quesito. E eu ficava, mãe, não se preocupa, vai dar tudo certo. Aí ela ficava, ai, você acha que vai dar tudo certo? E afim, cara, eu com certeza sei que nem tudo na vida é mil maravilhas. Que nem tudo é muito... Que nem tudo vai dar certo, que nem tudo vai ser 100% legal. E que vai dar, uau, nossa, cheguei, fiz o fim do intercâmbio e foi tudo lindo, maravilhoso, não paguei nenhum mico, não fiz nada de errado. Lógico que não, né, gente? Tudo tem um erro e infelizmente essa é a vida. Você vai errar, mas você vai aprender com seus erros. E acontece, né, fazer o quê? E, bom, eu falei pra ela que pra mim isso não tinha devida importância, né, sobre questões de família. Quem vinha, veio. Muita pouca gente, que eu pelo menos vi vários diários de intercâmbio, pouquíssima gente teve problema com a família. E se teve, depois elas trocaram de família e ficaram 100% ok pro resto do intercâmbio. E era isso que ela tinha maior medo. E agora a questão é, vou fazer intercâmbio? Então, eu também não sei dizer pra vocês. A questão é, meus pais sempre ficam falando que provavelmente eu irei. Não esse ano, porque esse ano não dá mais. E também não vou embarcar ano que vem, no começo do ano que vem, se eu for. Por quê? Por questões de coronavírus. Não rola. Se eu fosse, eu provavelmente iria embarcar em agosto do ano que vem e iria voltar aqui pro Brasilzão em junho e julho do ano que vem, que seria o ano completo. E em agosto do outro ano, né? Que ia ser o ano completo. Assim, bonitinho. Só que eu não sei se eu vou fazer, eu não sei se eu vou fazer o de 6 meses ou de 1 ano. Mas eu prometo trazer atualizações pra vocês em questões de vai rolar um intercâmbio, não vai rolar um intercâmbio. Eu queria fazer esse vídeo mais pra deixar as coisas mais claras pra vocês, porque se rolar eu vou ficar muito feliz e com certeza eu vou documentar tudo aqui pra vocês, desde questões de fechei o intercâmbio até questões de estou indo, chegando lá, né? Eu espero muito que aconteça. Vou falar pra vocês, não é uma coisa barata, não é uma coisa barata. A gente vai começar a economizar bastante, guardar bastante dinheiro. Se for pra mim, vai acontecer, se Deus quiser, né? Mas, bom, eu espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês em questão a isso. E assim que eu tiver uma resposta concreta, quando eu tiver um intercâmbio fechado, eu venho falar pra vocês. Ou caso eu não feche o intercâmbio e cancele tudo, eu venho também falar pra vocês. Me desculpe se a minha animação nesse vídeo não estava... meu Deus, que legal. Porque hoje, né, meu braço tá doendo e tá um calor da pega. E calor me irrita, fico puta com calor, não gosto. Mas bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o like, me perdoem pelo vídeo grande, eu queria esclarecer todas as coisas sobre esse vídeo, em relação ao vídeo passado também. É isso, um beijo, um queijo, fui!